Chegou o dia que a gente vai falar de Fórmula 1 aqui no VS Ranking. Todo mundo sempre pedia, faz alguma coisa de Fórmula 1, faz as grandes corridas. Para marcar a disputa do Grande Prêmio Heineken do Brasil de Fórmula 1, a gente vai fazer aqui os 10 maiores momentos do GP Brasil ao longo dos tempos. Muita coisa importante, muita coisa emocionante, muita coisa bacana. Uma das corridas mais tradicionais e mais emblemáticas do circuito de F1. Antes da gente começar a ver o nosso top 10 de hoje, vamos falar do número VSR. Você sabe aquela estatística inútil, aquela estatística que vocês amam, mas que você olha assim e fala... Número VSR de hoje é 3.462. No final do programa eu explico para você o que é essa estatística. Na 10ª posição, a gente volta para o Grande Prêmio Brasil de 1990, quando esse cara aqui, Alain Prost, o professor, conseguiu a sua 6ª vitória no Grande Prêmio do Brasil. Até hoje é o recordista, é o cara que mais venceu o GP do Brasil. Esse Grande Prêmio de 1990, ele machucou demais o torcedor brasileiro, porque o Senna estava na McLaren, um baita carro, um carro espetacular. O Prost, que tinha incomodado o Senna no campeonato anterior, ele tinha trocado de equipe, o Senna passeou o fim de semana praticamente todo. Foi pole, largou na frente, liderava com vantagem, até que em determinado momento ele foi passar o retardatário Satoru Nakajima. E antes da curva, o Nakajima fez lá um movimento meio esquisito e acabou batendo, se colidindo com o Senna. O Senna teve que ir pro box, caiu lá para trás e começou a fazer aquela corrida de recuperação. Ainda deu pro Senna chegar no pódio, na 3ª colocação, mas o segundo lugar foi o Nigel Mansell e o primeiro lugar foi ele, o professor Alain Prost, ganhando com a Ferrari no Brasil e frustrando demais o torcedor brasileiro que estava esperançoso e achando que em 1990 era a vez do Senna ganhar no Brasil. Não foi dessa vez. Na 9ª posição, a gente volta ao ano de 2003, quando o GP Brasil de Fórmula 1 foi uma corrida maluca. Manja aquele desenho do Corrida Maluca? Do Dick Vigarista, do Muttley, aquele desenho malucão dos irmãos Pedra. A galera vai botar aí um pedacinho pra vocês verem. Foi uma corrida maluca. A começar que choveu o fim de semana praticamente todo. A corrida teve largada com o safety car. E depois, meu amigo, uma série de acidentes. O Antônio Pisonia bateu no Montoya, depois o Schumacher bateu também. O Weber bateu, o Rubinho Barrichello passou o David Coulthard para assumir a 1ª posição e Interlagos veio abaixo, mas logo depois o Barrichello parou com pane seca. Resumindo, safety car toda hora, uns 2, 3 safety cars, até que na volta número 53, 2 batidas em sequência fez a corrida terminar, fez ser decretada a bandeira vermelha. Antes da bandeira vermelha ser decretada, ainda rodaram algumas voltas com o safety car. Aí é que veio o problema. Para efeito de regulamento, a corrida terminou na volta 55. Ficava valendo o que estava na volta 53. Na volta 53, o líder era o finlandês Kimi Räikkönen. E ele foi decretado vencedor da prova. Subiu no pódio, recebeu o troféu e tudo mais. Só que não foi bem assim. Olha que coisa maluca. A corrida teve um vencedor no pódio, mas o vencedor mesmo só ganhou o troféu 2 semanas depois. Após a corrida terminar, pódio feito, foram analisar e viram que o Fisichella, que tinha passado o Räikkönen na volta 54, chegou a abrir a volta número 56. Então, pelo regulamento, 56 menos 2 voltas dava 54. E na volta 54, o líder era esse cara aqui, o italiano Giancarlo Fisichella, e que dirigia na época a Jordan. 2 semanas depois, no Grande Prêmio de San Marino, o Fisichella recebeu das mãos do Räikkönen o troféu de ganhador do Grande Prêmio Brasil. Troço maluco, né? Seguindo aqui para aquecer o Grande Prêmio Heineken do Brasil de Fórmula 1, vamos lembrar o Grande Prêmio do Brasil de 2007. 2007 foi aquela temporada que o Alonso, bicampeão, saiu da Renault e foi para a McLaren a peso de ouro. Em tese, ele foi lá para mandar em tudo na McLaren, só que ele não contava com o garoto abusado Lewis Hamilton. E aí, amigo, o que era para ser um passeio do Alonso, com o Hamilton abrindo passagem, com o Hamilton trabalhando para o título do Alonso, não virou nada disso. O Hamilton foi pro pau, ganhou do Alonso, eles se bateram,
bateram, aquele clima horrível. Chegaram no Grande Prêmio do Brasil, o Hamilton tinha 107 pontos e o Alonso 103. Em tese, os dois iam brigar pelo título, só que tinha um terceiro elemento, que chegou ao Grande Prêmio do Brasil praticamente sem nenhuma chance, que era o finlandês Kimi Raikkonen. O Raikkonen tinha 100 pontos. Ele precisava ganhar a corrida e torcer para o Alonso ser de terceiro para baixo e o Hamilton ser de sexto para baixo. E não é que o cara com menos chance acabou levando a melhor? O primeiro Grande Prêmio do Brasil foi em 1972. Só que essa prova não contou para o Campeonato Mundial de Fórmula 1 daquele ano. Foi como se fosse uma corrida exibição e o Reutemann venceu. A primeira corrida que contou pontos para o Mundial de Fórmula 1 foi vencida por esse cara aqui, pelo brasileiro Emerson Fittipaldi. Foi em 1973, um ano depois da estreia do GP Brasil. O Fittipaldi largou em segundo. O pole position foi o Ronnie Peterson. Logo depois da largada, o Peterson foi caindo, largou mal, caiu para quarto. E o Fittipaldi disparou na frente, tocando muito bem sua Lotus, não deu chance para ninguém. O Peterson viria parar depois. O Jack Stewart em segundo, muito bem controlado pelo Fittipaldi, e o Fittipaldi cruzou sem muita preocupação a linha de chegada em primeiro lugar, ganhando, vencendo e dando ao torcedor brasileiro a primeira vitória no Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1, 1973, tá aqui no VS Ranking. Vamos voltar agora para o ano de 2006. É um ano de vitória brasileira. Felipe Massa correndo com a Ferrari foi o grande vencedor do Grande Prêmio Brasil de 2006. É uma corrida com muitas coisas a se destacar, uma corrida emblemática. Além da vitória do Massa, você tem a despedida do Schumacher. Depois o Schumacher viria dizer que saiu da Fórmula 1 justamente para dar espaço para o Felipe Massa, porque ele sabia que ou ele se aposentava ou o Massa perderia o lugar para a chegada do Kimi Raikkonen. Tem também o título, o bicampeonato mundial do Fernando Alonso. O cenário da corrida era o seguinte: o Schumacher, que disputava com o Alonso o título, tinha que ganhar a corrida e torcer para o Alonso, no máximo, marcar um ponto. É muito difícil, aquela Renault era muito sólida, então a chance era muito pequena. O Massa disparou na frente, o Schumacher, na ânsia de querer ganhar a corrida, cometeu alguns erros, ele largou mal, ele treinou mal e largou na 10ª posição. Começou a passar todo mundo, uma corrida espetacular, até que ao ultrapassar o Fisichella, ele teve seu pneu furado. E aí, meu amigo, vai pro boxe, volta aqui, voltou em último lugar. Mesmo assim, o Schumacher roubou a cena, passando todo mundo, passando o carro, manobra sensacional, manobra arrojada, e ainda terminou na 4ª posição. Quarto não servia, o Massa ganhou lá na frente, o Alonso foi segundo lugar, foi campeão do mundo, mas quem roubou a cena no Grande Prêmio Brasil de 2006 foi Michael Schumacher. Na 5ª posição temos essa corrida aqui, Grande Prêmio Brasil de 1986, que gerou essa foto emblemática. Piquet e Senna, os dois segurando a bandeira brasileira, porque a gente sabe que Piquet e Senna, um não gostava do outro. O Grande Prêmio Brasil de 86 tinha Nelson Piquet na equipe Williams, depois de um tempão de Brabham, o Senna também na Lotus e sendo o dono da equipe, e o palco era o Autódromo de Jacarepaguá, que depois viria a se chamar Autódromo Nelson Piquet. Hoje o autódromo mora no céu, né? Porque destruíram, acabaram com o autódromo para fazer Olimpíada lá, com tanto espaço para fazer no Rio de Janeiro, foram assassinar o Autódromo Nelson Piquet. Aliás, uma pista espetacular era aquela de Jacarepaguá. Nessa corrida, o Senna largou na pole position, né? Um dos maiores, talvez o maior piloto na história da Fórmula 1 no quesito arrancar a pole. O Piquet largou na 2ª posição e logo na 3ª volta o Piquet assumiu a liderança e lá ficou até o final. O Senna chegou em segundo, festa total do Brasil no Autódromo de Jacarepaguá, e depois viria essa foto aqui no pódio dos dois dividindo uma bandeira brasileira, uma foto que entrou para a história da Fórmula 1. O Grande Prêmio do Brasil de 2008 é um grande prêmio que machuca o torcedor brasileiro, machuca Felipe Massa. Por quê? Porque ele ganhou, mas não levou. Era o seguinte: para o Massa ser campeão, disputava com Lewis Hamilton, ele tinha que ganhar a corrida e o Hamilton ser de sexto para baixo. O Massa fez sua parte numa corrida espetacular, disparou, muito arrojo, na chuva e abriu vantagem. O Hamilton
se confundiu, se complicou entre chuva, tempo seco, e quando a chuva voltou, faltando 8 voltas para o fim, o Hamilton caiu para a 6ª posição, foi ultrapassado pelo Sebastian Vettel. O Massa estava ganhando, Hamilton em sexto estava dando título. E assim foi até a última curva, porque tinha um piloto da Toyota, o alemão Timo Glock, que estava em 4º lugar porque não trocou pneus. Os pneus deles estavam desgastados. E aí o que aconteceu? O Vettel passou ele e o Glock estava em 5º lugar. Lá na frente, o Massa cruzou a linha de chegada, ganhou a corrida e na ocasião ganhava o título. E chegou a comemorar. Só que faltou combinar com o Lewis Hamilton. Como o Glock estava mais lento por causa dos pneus, lá na curva junção, o Hamilton engoliu a Toyota do Timo Glock, passou de 6º para 5º e com esse 5º lugar foi campeão mundial com 1 ponto. Em 3º lugar no VS Ranking de hoje, o Grande Prêmio Brasil de 1975, com a dobradinha fantástica de José Carlos Passe e Emerson Fittipaldi. Os dois começaram a brilhar da metade para frente na prova. O Passe tinha largado bem, pulado para a 3ª posição e estava ali em 2º até começar a atacar o argentino Carlos Reutemann. Acabou passando e abrindo na frente. Já o Emerson Fittipaldi largou mal, perdeu 5 posições na largada, ficou a maior parte da prova na 7ª posição até começar a arrancar e ir passando todo mundo. E assim, numa recuperação fantástica, Emerson Fittipaldi cruzou a linha em 2º lugar, completando a festa brasileira com a vitória de Passe. Inesquecível 3º lugar. Na 2ª posição é uma vitória inesquecível de Ayrton Senna. 1993 já vivíamos o período de domínio da equipe Williams. A Williams fantástica, da suspensão ativa, do carro que praticamente dirigia sozinho e que em 92 coroou Nigel Mansell e em 93 foi a vez de Alain Prost. O Prost, que tinha tirado um ano sabático em 92, voltou em 93 para comandar o cockpit da Williams. Era o favoritaço do campeonato, inclusive para o Grande Prêmio do Brasil, só que ele não contava com a chuva. E a gente sabe que o Prost na chuva deixava a desejar, né? O Prost acabou se envolvendo num acidente com o brasileiro Christian Fittipaldi. Os dois abandonaram depois de uma das curvas. E aí o Autódromo de Interlagos veio abaixo. Na chuva era o que queria Ayrton Senna e ele com aquela McLaren que era meio ruinzinha, uma McLaren meio enrolada. Mesmo assim, arrancou para ser o vitorioso do Grande Prêmio Brasil de 93, com o detalhe: depois de cruzar a linha de chegada, já vencedor, o carro dele enguiçou na reta oposta, do outro lado do autódromo. E aí, meu amigo, a galera não pensou 2 vezes, todo mundo pulou a alambrada, invadiu a pista e ficou aquela cena histórica do povo rodeando o carro do Ayrton Senna e ele com os braços levantados comemorando nos braços da galera, literalmente. Hora de revelar o número VSR de hoje. Eu tinha passado para vocês que o número VSR de hoje era 3.462. É o número de xingamentos por minuto que recebeu o alemão Timo Glock quando o Hamilton ultrapassou ele no Grande Prêmio Brasil de 2008. Foi xingado por minuto quase 3.500 vezes pelo brasileiro, que não engole até hoje aquela ultrapassagem. Mas o alemão não tinha nada o que fazer não, a verdade é essa. E o maior momento da história do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1, a gente tem que voltar para o ano de 1991. Ayrton Senna finalmente conseguiria ganhar em casa, ganhar o Grande Prêmio Brasil com aquela McLaren que iniciou o ano de 91 de forma fenomenal. Ele já tinha aberto o campeonato ganhando o Grande Prêmio dos Estados Unidos e o Grande Prêmio Brasil era a segunda prova das 4 que ele ganharia de forma consecutiva. Mas foi muito sofrido, porque a McLaren do Senna, do meio para o fim da prova, começou a enfrentar vários problemas mecânicos, inclusive perda de marcha. E o Senna, que liderava a prova com certa tranquilidade, com o Mansell e a Williams se metendo em várias confusões, começou a ver o Riccardo Patrese, companheiro do Mansell na Williams, meio perigoso para ganhar a prova. Eis que o Senna fica praticamente sem marcha nenhuma no carro e no final ele teve que, no braço, levar o carro até a vitória. Ele praticamente só tinha a 6ª
quinta marcha. Uns dizem que ele tinha a terceira e a sexta, outros dizem que ele só tinha a sexta. Enfim, o que importa é que numa Fórmula 1 em que você passava a marcha manualmente, o Senna teve que tirar leite de pedra com aquela McLaren e praticamente sem marcha ele levou o carro até a linha de chegada, controlando bem o Riccardo Patrese e finalmente sendo campeão do Grande Prêmio Brasil para uma festa sensacional em Interlagos e aquela cena que virou antológica do Senna praticamente paralisado, tamanho esforço que ele fez e mal conseguindo levantar o troféu de vencedor do Grande Prêmio Brasil de 91. Sem dúvida, na minha opinião, é o maior momento do GP Brasil em todos os tempos. É isso aí, fechamos o VS Ranking de hoje, um VS Ranking voltado de Fórmula 1. Se vocês gostaram, deixa aí os comentários, de repente eu faço mais e você já sabe, vem aqui, dá o joinha, se inscreve no canal, deixa sugestão pra gente fazer o próximo VS Ranking. Na semana que vem eu tô de volta, valeu, tchau!